Olá, é um prazer muito grande. Café e Fé, você e eu juntos aqui nesse caminhar, o caminhar da busca do conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus que se encarnou para trazer ao homem a libertação da sua escravatura, da escravatura do seu próprio ego, o Deus que se fez carne, habitou conosco e que pela sua graça, mediante a sua obra, Ele pode habitar em nós, trazendo as insondáveis riquezas do seu Evangelho. Os links estão aí na tela, na sua tela, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Nós contamos com a sua participação como aliado, como parceiro neste programa, tanto no aspecto da intercessão, da oração. Você não sabe como é importante a gente orar uns pelos outros. É um poder que transcende. Então eu peço que vocês orem por nós. Também, se for possível, você contribua para que esse programa ele se mantenha. Ele tem custos e nós gostaríamos muito, se for da vontade de Deus, a gente continuar. E que você compartilhe com outras pessoas. Nós vamos para um pequeno devocional e logo voltamos. Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês, sobre toda a sua família. Nós estamos já caminhando alguns programas falando sobre esse assunto, a verdadeira alegria. Alegria genuína, alegria verdadeira que está na pessoa de Jesus Cristo. E eu quero ler com vocês hoje um versículo que fala muito ao meu coração. Ele se encontra em 2 Coríntios, capítulo 16, capítulo 4, versículo 16 a 18, quando o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Queria que você depois abrisse esse texto na sua Bíblia e lesse ele na sua casa. Vou repetir novamente, 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 16 a 18, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos diz: por isso não desanimamos. Essa palavra desanimamos na língua grega, ekakel, essa palavra significa estar completamente desanimado, estar esgotado, estar exausto. Hoje eu vejo nas pessoas que se dizem cristãs um desânimo, uma desesperança, e a instrução da palavra de Deus aqui para nós é essa: por isso não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, e o nosso homem exterior cada dia ele vai se corrompendo mesmo. Mas ele diz, contudo, o nosso homem interior. Que homem interior é esse, meus queridos? Esse homem interior é a pessoa de Cristo habitando em nós. O homem interior é quando nós nascemos de novo, é quando nós cremos que lá naquela cruz, há 2000 anos atrás, quando Cristo foi crucificado, Ele atraiu o nosso velho homem no corpo dele, como diz a palavra de Deus, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem,
para que o corpo, a natureza do pecado seja destruída, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então ele está dizendo aqui, o nosso homem interior, essa vida de Cristo, ela se renova de dia em dia. E depois ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Jesus diz que nesse mundo nós iremos ter tribulações, nesse mundo nós iremos ter aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo, tem alegria. Por quê? Porque ele venceu o mundo. E ele habitando em nós, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então ele usa essa expressão. Aqui nesse mundo, a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um eterno peso da glória acima de toda comparação. E ele encerra dizendo, pare de atentar para as coisas que se veem. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Eu quero dizer para você nessa manhã, não fica olhando para esse mundo, para as coisas desse mundo. A palavra de Deus diz que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador. Olhe para o Senhor, aprenda a entregar a sua vida diante dEle. Tenha um contato diário com a palavra de Deus, para você estar sendo tratado por meio da palavra e a verdadeira alegria invadir o seu coração e a sua vida. Eu termino saudando vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo programa, se Deus quiser. Fique agora com o pastor Glênio. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós estamos caminhando aqui numa série, Os Últimos Dias, que é uma série muito interessante. E se você perdeu algum dos vídeos aí, algum dos episódios, você pode entrar no canal do YouTube e você vai encontrar este material. Vamos orar? Nosso Pai, Tu e só Tu mesmo podes santificar o Teu próprio nome. E nós te pedimos que santifiques o Teu nome nas nossas vidas. Para podermos pronunciar o Teu nome e viver de acordo com a Tua vontade, nós te pedimos que Tu santifiques as nossas vidas com a Tua graça, para que vivamos de tal maneira que os outros que estão ao nosso redor vejam mais do que um simples comportamento correto, vejam a vida de Cristo manifestada em nós. Nós te pedimos, Pai, que por Tua misericórdia Tu toques na vida de cada ouvinte deste programa, para que cada um receba do Senhor a revelação de sua morte com Cristo e da vida de Cristo no seu interior. Este é um pedido que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. A gente tem procurado tratar desta questão dos últimos dias, porque eu creio que a partir da morte de Jesus e da sua ressurreição, nós entramos no período bíblico dos últimos dias. O escritor aos Hebreus, ele nos diz que Deus falou de muitas maneiras aos pais, através dos profetas, mas nestes últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem Ele fez o universo e
depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele assentou-se nos lugares celestiais. Nós estamos então cerca de 2000 anos vivendo os últimos dias que vão se recrudescendo em sua selvageria, em sua malvadeza, em sua malignidade. Eles estão sendo cada vez mais tempos cruéis. E nós temos uma descrição muito interessante de um livro que ele foi escrito, foi a última obra literária do Novo Testamento, o último livro do Novo Testamento, tanto na sua na composição do Evangelho do Novo Testamento, como tendo sido o último, o Apocalipse. Mas como que foi o Apocalipse escrito? Alguns acham que é o único livro que fala dos últimos dias, mas não é. A primeira pessoa que falou dos últimos dias na Bíblia foi um profeta pagão, foi Balaão, aquele profeta que falou tanto da estrela que iria conduzir os magos até o nascimento de Jesus, como dos últimos dias, falando do que iria acontecer com o povo moabita. E a Bíblia fala muitas vezes, o profeta Jeremias falou muito sobre os últimos dias. E eu acho e creio perfeitamente, como muitos estudiosos veem, que os últimos dias começaram ali com Jesus e eles vêm vindo até agora, estamos, eu acho, no final. É o que eu creio. Mas o livro de Apocalipse, ele trata do que iria acontecer. E o livro do Apocalipse tem 3 verbos: aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que havia de vir. O primeiro capítulo fala do que foi, do que Cristo fez, da obra de Cristo, do sacrifício e daquilo que ele realizou. O capítulos 2 e 3, ele fala das coisas que são, e está falando das igrejas. As 7 igrejas, elas representam os 7 períodos da história, desde a igreja nascente, Éfeso, até a igreja poente, a igreja de Laodiceia. E dali para frente, do capítulo 4 em diante, ele fala das coisas que hão de ser. E estava falando do sucessivo acontecimento que iria chegar no final dos tempos. Mas como foi que João escreveu este livro? Ele estava pregando o Evangelho em Roma, e era no tempo de Domiciano, o imperador César, dos mais cruéis, terrível, teomânico até onde não se pode imaginar. Teomânico que quer ser Deus. Ele não podia admitir de modo nenhum que alguém dissesse Kyrios Christos, Jesus é o Senhor. Tinha que dizer que César, que ele era o Senhor, que ele era o Cristo. Ele mandou muitos cristãos ao fogo. Muitos foram queimados, muitos foram para as feras. Ele era muito cruel. Dizem até que ele foi muito mais cruel do que Nero. Nero tem mais fama por causa da queima da cidade de Roma, mas a crueldade contra os cristãos de Domiciano era tremenda. E ele sentenciou que o apóstolo João fosse colocado dentro de um pote, de uma piscina, de uma vasilha enorme de
azeite fervendo. Isso não está na Bíblia. Isto é contado por historiadores como Clemente e outros historiadores do tempo, da época, contemporâneos de João, Policarpo e outros contaram desses fatos. E ele teria sido colocado dentro deste pote, deste tonel de azeite fervendo, e ele não morreu, não foi queimado. Mas isso não é, apesar de não estar na Bíblia, isso não é um fato inusitado. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abdenego, aqueles 3 judeus que estavam na Babilônia no tempo de Nabucodonosor, também foram colocados dentro de uma fornalha superaquecida, e eles não foram queimados nem chamuscados. Diz a Bíblia que não cheirou, nem os seus cabelos cheiraram queimado, porque o poder de Deus está aí. Não só o poder da criação você vê no universo, mas o poder da preservação dentro de um propósito que ele quer. E João teria saído do banho de azeite fervendo, incólume, sem nenhuma marca. Aí o Domiciano ficou muito perturbado e mandou para a ilha de Patmos, que era uma ilha totalmente isolada, sem nenhuma árvore, sem nada, e para que ele morresse lá à míngua. E quando ele chegou lá em Patmos, ele ficou vagando, andando por lá, e Deus trouxe a revelação daquilo que seria as coisas dos últimos dias e esse tempo. E se você me esperar, eu volto já para a gente continuar nesse papo. Pois é, João agora está na ilha de Patmos, sozinho, para que ele ali morresse, e o Espírito Santo faz uma visita a ele e Jesus se revela, a Trindade se reúne ali com ele, e ele passa a ter uma visão das coisas, como eu disse, das coisas passadas, das coisas presentes, da história da igreja e das coisas futuras. E como eu falei no primeiro capítulo, uma realidade passada, no segundo e terceiro uma realidade presente, e no quarto capítulo em diante, depois destas coisas, que são a história da igreja, ele diz: olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, ele passa a descrever aquilo que ele recebeu de revelação, visto de cima. E disse: sobe para cá. E vem ver, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Que coisas? Da história da igreja.
que é isto que está acontecendo no fim. Eu entendo, não é mérito próprio, estão vários estudiosos da Bíblia que entendem também assim, que as 7 igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que estas 7 igrejas, elas representam, além das igrejas locais da Ásia Menor, com os seus problemas locais, com as suas características de cultura e de realidade física, elas também representam 7 períodos da história. A igreja de Éfeso seria a igreja nascente, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, naquele período ali depois do 1º século até o início do século III. A igreja de Pérgamo seria o tempo de Constantino e aquele casamento, que a palavra Pérgamo significa um casamento misto, o casamento da igreja com o Estado, com a cultura, com o paganismo, fez aquela salada. A igreja de Tiatira seria o período da formação do catolicismo lá para o 4º, 5º século. A igreja de Sardes, ali o período que vai para o protestantismo iniciante. A igreja de Éfeso de Filadélfia vem aí para o século 17, 18 e a igreja de Laodiceia, o momento em que hoje estamos vivendo, ela vem aí do final do século 19 até agora. É a igreja que diz assim: de nada tenho falta, estou abastado, a sua liderança é autossuficiente, e Jesus está do lado de fora, batendo, querendo entrar para ceiar. Esta visão da história da igreja, depois destas coisas, olhei. Parece que tudo indica que daqui para frente é que está terminando o período da história da igreja, depois dessas coisas. E nós temos hoje uma visão assim, da chamada pós-modernidade, uma igreja que nem é propriamente igreja, ela é mais um ajuntamento cultural com certas formalidades eclesiásticas, mas falta a pessoa de Jesus Cristo. Em muitas comunidades que estão por aí, Jesus aparece como Pilatos no credo. Ele simplesmente é mencionado, mas ele não é a centralidade, ele não é a realidade, ele não é aquele Salvador de fato. Ele é um nome, tem músicas, tem cânticos, tem coisas, mas... Então, daqui para frente ele vai mostrar o que vai acontecer. Que está armado um processo no céu em que um trono iria estabelecer uma série de acontecimentos. Estes acontecimentos, eles vão desde a abertura dos selos. Estes selos iriam ser abertos e cada selo aberto iria mostrar certas realidades. Mas quem é que podia abrir o livro onde estavam contidos os selos? Ele tem uma visão que ele viu na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E ele chorou muito porque não via que ninguém podia abrir aquele selo, e ele ouviu um anjo forte dizendo: por que você está chorando?
E aí ele mostra alguém que era capaz de abrir o selo. E quando ele olhou e disse, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro tendo sido morto. A coisa é patética. Ele diz que quem vai abrir é um leão, e ele olha e vê um cordeiro. Era leão ou é cordeiro? Eram os dois. É que ele está falando aqui, quem vai abrir é aquele que é o leão, mas antes dele ser o leão, ele é o cordeiro. O cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele vê o cordeiro como aquele que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aí é que as pessoas entram em confusão para entender certas coisas. Eu não entendo o livro de Apocalipse. Pois é, nós estávamos comentando aqui com a equipe de gravação que Apocalipse é um livro de criança. É um livro que precisa ter mente de criança para entender as figuras, as imagens. Eu tenho uma netinha que sempre quer brincar comigo, mas eu vou com a mente de adulto, e essa mente quadrada, essa mente restringida a paradigmas, e ela diz, não, vovô, não é assim, imagina. E aí eu não sei imaginar, porque eu só sei viver dentro do quadradinho. Então, o Apocalipse vai exigir de nós a compreensão da realidade espiritual das coisas. Ele usa figuras comparativas, como que você vai verificar portas de pérolas. É o que ele tinha para dar de informação aos seres tridimensionais. Ruas de ouro, coisas que são para que nós entendamos, cavalo preto, cavalo isso, para entendermos o que é esta realidade. Mas o que o livro está explicando é que vai haver no campo espiritual uma grande batalha, e essa batalha precisa ser travada de modo espiritual. Os últimos dias é um tempo em que nós vamos ver acontecimentos que transcendem a lógica. Tantos sinais nos céus, como aqui na terra, como não apenas terremotos físicos, abalos físicos, mas abalos da convulsão social. Questões de fomes, de pestes, de doenças, de iniquidade. E ele vai usar muitas figuras para mostrar que os últimos dias serão tempos realmente muito agressivos, violentos, mas sempre haverá uma alternativa para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que têm a sua vida postas nas mãos do Senhor. E aqui que eu quero chamar a atenção para você. Você já entregou-se a Jesus Cristo? Eu não estou perguntando se você está numa igreja A, B, C ou D. É se você tem uma experiência de novo nascimento. Porque Jesus falou para Nicodemos, um religioso de ponta, um homem que era professor de Bíblia, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, não é porque pertence à igreja que você é nova criatura. É porque você foi crucificado com Cristo e ressuscitou com Cristo. Paulo foi muito claro. Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, para pertencer a Deus. Porque eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é a questão que você tem que responder, para que você possa sair dessa cultura tenebrosa
da serpente e entrar na cultura do cordeiro. Você precisa nascer de novo, porque ele veio para isso. Que Deus abençoe a sua vida e eu vou ainda daqui para frente falar sobre esses assuntos, porque se você não tem essa experiência, eu gostaria que vocês pensassem nisso, porque só Jesus Cristo pode trazer salvação à humanidade. Fica aqui meu abraço e até a próxima.